Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E esse mês de setembro estamos comemorando um ano que estamos morando aqui no interior, aqui na Chacrinha. E lá na nossa página no Instagram a gente abriu uma caixinha de perguntas para que vocês fizessem perguntas, tirassem dúvidas relacionadas a esse assunto aqui, como está sendo morar no interior esse tempo aqui. E vocês fizeram perguntas bem legais e nesse vídeo a gente vai responder elas para vocês. E para começar, separamos aqui as perguntas que vocês enviaram pra gente. E a primeira pergunta foi da Cibele, ela é de Pernambuco. Um beijo, Cibele. Ela perguntou: olá, qual o momento mais difícil em questão adaptação, tipo mosquito, distância? Qual foi o momento mais difícil da nossa adaptação aqui? Ó, eu vou falar pra você, a gente tava até conversando, eu e o Léo, sobre isso. Não teve, né, nenhum momento assim difícil na adaptação, porque era algo que a gente queria muito viver. Então tudo que a gente estava vivendo aqui, os desafios, a gente não estava vendo como uma dificuldade, uma dificuldade na adaptação. A gente queria realmente viver tudo aquilo que a gente estava vivendo, então não teve momentos assim difíceis. Mas lembrando de algo assim, até engraçado, como a gente nasceu e cresceu na cidade, quando a gente veio pra cá, ela até falou dos mosquitos, né? Eu costumava correr de tudo, não que hoje ainda não corra, mas aparecia uma abelha, eu saía correndo, aparecia aquelas borboletas bem grandes, eu saía correndo. Quem acompanha a gente no Instagram às vezes vê que aparece uns calangos aqui, né? Calango, aquelas aranhas de grama, eu achava que era perigoso, eu saía correndo. Aí com a adaptação, com o dia a dia, a gente sabe o que é perigoso, qual o bicho que é perigoso, qual não é, então isso diminuiu muito, mas não teve assim nenhuma dificuldade enorme na adaptação. E outra pergunta, agora da Raquel, ela é do Belém do Pará. Um beijo, Raquel. Ela perguntou: como começou o desejo da gente vir morar no interior? Olha, o desejo da gente vir morar no interior foi quando a gente começou com dificuldade de ter qualidade de vida na cidade. Então, a questão da segurança, a violência, não poder mais sair tranquilo, não ter a qualidade de vida mesmo. Então, a gente começou a conversar sobre o assunto da possibilidade de morar no interior. E aí, dia a dia, a gente foi conversando mais sobre esse assunto, fomos idealizando morar. Então, foi a partir daí que começou o desejo da gente vir morar no interior. Quando nós íamos fazer passeios em São Paulo mesmo, eu sempre trabalhei no centro de São Paulo, era trem todo dia, ônibus, às vezes ia de carro, pegava aquele trânsito. E questão de passeio também não tinha muitas opções, assim, lugares tranquilos. A gente gosta de lugares mais tranquilos. Outras pessoas gostam de ir no shopping, lugares mais movimentados. A gente sentia a necessidade de lugares mais tranquilos, tipo praças, assim, e a gente não tinha. E quando tinha que pegar aquele trânsito, às vezes chegava lá estressado. Então, por isso que a gente também começou a cogitar a possibilidade de vir morar no interior, que essas coisas que a gente gostava eram mais acessíveis do que em São Paulo. Sim, então tudo começou na questão da gente querer ter uma qualidade de vida melhor. Hoje a gente morando aqui, a gente tem contato com a natureza, som dos pássaros, tranquilidade, pra gente resolver questões, às vezes em banco, em correio, aqui é tudo mais fácil, a gente vai, não é cheio igual em São Paulo, em cidades grandes, que às vezes a pessoa tem que ir muito cedo, ficar em filas, e a questão do trânsito também, do trabalho. Antes da gente ter um negócio, quem acompanha a gente aqui sabe que a gente teve um negócio antes de vir pra cá, que vendemos e possibilitou a gente estar aqui hoje. Mas antes de ter esse negócio, por exemplo, o Léo trabalhava longe demais, então às vezes gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fora as 8 horas de trabalho. E às vezes chegava no final de semana também tinha que trabalhar, então a gente não tinha qualidade de vida. E foi essa questão que a gente começou o desejo de vir morar no interior. Outra pergunta, agora uma bem parecida com a anterior, quem fez foi a Rosa, de Ananindeua. Acho que é assim que se pronuncia. Ela perguntou: vocês já estavam planejando a ida para o interior ou aconteceu naturalmente? Então, como eu falei para vocês, a gente começou a ter esse desejo, né, por conta da qualidade de vida, como a gente não tinha lá, e as coisas foram acontecendo, mas a gente buscou para essas coisas acontecerem. Então, assim, a gente orava, a gente planejava, separamos cidades que
talvez a gente poderia morar naquela cidade, então a gente estava planejando. E na época a gente estava planejando morar em uma cidade próxima da capital por conta do negócio que a gente tinha. Só que aí muita coisa mudou nesse período, que veio a doença do Léo. Quem não sabe, ele teve um câncer, que é no sistema linfático, uma massa de 18 centímetros, aí teve que fazer tratamento. Então, aquela qualidade de vida que a gente queria, depois com a doença dele, a gente tinha certeza que a gente queria mais ainda. Então, como a gente já tinha essa vontade de morar no interior, nós já vínhamos orando, inclusive durante esse tempo a gente visitava algumas cidades, a gente já falou que a gente visitava Guararema lá, a gente passava o final de semana, ia almoçar, já para ir tendo esse contato com o interior que a gente gostava bastante. Inclusive, a nossa intenção era morar numa cidade de interior próxima à capital, onde nós morávamos, que tínhamos a empresa, para termos essa qualidade de vida. E aí, quando chegou a doença em mim, aí foi um momento que a gente falou assim, não, acho que a gente realmente precisa parar, mudar completamente a nossa vida, ter mais qualidade, até para não ter outros problemas ou não agravar ainda mais a doença que eu estava tendo, que eu ainda estava em tratamento ainda. Então, foi um momento decisivo ali que a gente resolveu vender a empresa e ir morar no interior. E a gente acredita também que tudo está nas mãos de Deus, está com o controle dele, e os planos dele são melhores do que os nossos. Então a gente, com tudo isso que aconteceu, praticamente só confirmou o que a gente queria e o que Deus também queria para a nossa vida. Outra pergunta, agora da Vanessa, ela é de Franca, São Paulo. Beijo, Vanessa. Ela perguntou, por que vocês saíram da cidade e foi morar em uma chácara? Então, essa pergunta a gente recebe bastante também no Instagram, porque a gente não decidiu vir morar numa chácara, as coisas aconteceram naturalmente. O nosso desejo inicial era vir morar no interior, como a gente comentou com vocês. Então, a gente até pesquisou casas, terreno, a gente pensou em comprar um terreno e construir, ou morar um tempo de aluguel, a gente pensou várias coisas, mas nunca passou na nossa cabeça morar numa chácara. Por quê? Porque a gente achava que não tinha condições suficientes, porque a gente imaginava que seria caro, a gente não ia conseguir comprar uma chácara, então a gente imaginava o quê? Vamos comprar uma casa, um dia que a gente tiver condições, acho que a maioria das pessoas pensa assim, vão ter, principalmente quem mora na cidade, quer comprar uma chacrinha para passar um final de semana, e a gente sabe que é um pouco mais difícil, então a gente não imaginava comprar a chácara. E aí nessas buscas, pesquisa de terreno, de casa, apareceu essa chacrinha, então tava num valor assim muito bom, acessível pra gente, e a gente marcou pra vir visitar, e quando eu entrei aqui, eu já tinha certeza que essa chacrinha ia ser nossa. E olha só, a gente não tinha nem vendido ainda o negócio que a gente tinha em São Paulo. Então a gente dependia de vender lá ainda para comprar aqui. Mas eu entrei aqui, eu gostei tanto, e o Léo também, na hora que ele entrou. Quando ele chegou na cidade também, que a gente veio conhecer Itapetininga, eu perguntei para ele, você gostou da cidade, Léo? O que você falou? Já me sinto em casa aqui. Ele já se sentia em casa. E quando eu entrei aqui nesse local, nessa chacrinha, eu gostei demais. Então a nossa ideia inicial não era morar numa chacrinha, mas como o Léo falou, a gente estava orando para Deus e Deus preparou muito mais do que a gente imaginava. Então preparou esse lugar aqui pra gente e tá fazendo um ano que estamos morando aqui definitivo e aproveitando de tudo que Deus tem proporcionado pra gente. Então no início não era chacrinha, era casa, alguma coisa do tipo. Mas graças a Deus, Deus preparou isso pra gente. E olha o som, gente. Os maritaca aqui, ó, também estão participando do vídeo. E a Patrícia tá perguntando, sua chácara fica próxima à cidade? Mais ou menos, ela fica não muito próximo e também não muito longe, ela fica ali no meio termo, e eu acho ótimo, porque assim, a gente tem essa qualidade de vida, não sei se vocês estão conseguindo ouvir o som dos pássaros, então se fosse muito na cidade, a gente já ia perder um pouco isso. E se fosse muito afastado, pra gente também ter acesso às coisas ia ficar um pouco ruim. Como a gente é acostumado, nascemos e crescemos na cidade, então eu acredito que talvez a gente sentiria mais dificuldade. Mas como é meio termo, rapidinho, 15, 20 minutos, a gente pega o carro, a gente consegue estar no centro de Itapetininga e se precisar ir em mercado, banco, a gente consegue ter fácil acesso. E a gente também não queria muito próximo da cidade, porque senão a gente não sentiria muita diferença de tamanho de São Paulo, questão de ônibus, passando na rua, caminhão, moto,
trânsito passando na frente de carro, barulho dos vizinhos, assim. Então por isso que a gente também pegou um pouquinho fora da cidade, um pouquinho afastado, mas também não é muito longe. E aproveitando também, mandar um beijo para algumas pessoas que mandaram aqui também, para Daiane de Prata, Minas Gerais, para Gláucia de Santos, São Paulo. E aproveitando também, vocês que estão gostando do vídeo, gostando que a gente voltou a compartilhar aqui com vocês no YouTube, curte nosso vídeo, compartilha, porque dessa forma vocês incentivam a gente aqui e o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a indicar o vídeo para vocês e para outras pessoas também. Então dessa forma vocês ajudam a gente. Comenta aqui, deixa seu comentário, seu like e vamos para a próxima pergunta. A Ilma de Cotia, São Paulo. Beijo, Ilma. Ela perguntou: vocês em algum momento se arrependeu de sair da cidade? Essa é uma pergunta que também fazem bastante pra gente lá no Instagram. Gente, em nenhum momento a gente se arrependeu. Tá fazendo um ano e passou tão rápido esse um ano que nem parece. Eu ia falar, nem parece que já faz um ano que a gente tá aqui. E ainda a gente faz tanta coisa aqui, ainda tem tanta coisa pra fazer. E a gente curtindo as coisas que tem que fazer aqui, tipo cuidar do jardim, cuidar da casa aqui, é totalmente diferente de como era lá em São Paulo. Lá tem um vídeo aqui no canal que a gente mostrou como é o tamanho da casa que nós morávamos lá. Era 25 metros quadrados, então era bem apertadinho mesmo. E aqui a gente notou a diferença e aqui a gente tem mais contato com a natureza, com o jardim, com a grama, com terra. Estou mexendo com plantação aqui, a gente fez a horta recentemente. E como a gente viveu toda a vida na cidade e aqui é tudo novo, inclusive por isso que a gente colocou Chacrinha Vida Nova, porque a gente queria viver algo novo e estamos vivendo tudo novo, tudo do que a gente já viveu até aqui, então não tem como enjoar, a gente não se arrependeu. E a Socorro perguntou: vocês já estão adaptados a mexer com plantas? Esse tempo que nós estamos morando aqui, eu já fiz bastante coisa no jardim. Eu plantei as orquídeas bambu, as dracenas vermelhas que vocês sempre vê a gente filmando aqui no jardim. E também agora estou mexendo com as hortas. A gente plantou, tá com uma semana que a gente começou a horta, fez as mudinhas. Todas estão dando super certo, ainda não morreu nenhuma planta, então eu acredito que a gente conseguiu se adaptar bem, sim. E como eu falei para vocês, a questão do novo, então era uma outra realidade do que a gente vivia lá. E a gente começou a mexer com plantas, com jardim, jardinagem, horta, e a gente começou a pesquisar, né, e aprender mais. Então hoje a gente já consegue entender coisas que a gente nem imaginava sobre a planta, sobre, né, o plantio que o Léo falou, sobre terra vegetal, sobre muda, como fazer muda. Inclusive a gente fez umas mudinhas, sobre o tempo, né, de rega de cada planta, se é de sol. Então é muita coisa e a gente tem aprendido e a gente já aprendeu bastante coisa. Inclusive a gente compartilha com vocês as coisas que a gente aprendeu. Então sim, né, dá pra falar que a gente já está adaptado com as plantas, com o jardim, E no último vídeo eu fiz um vídeo mostrando como fazer as mudas por semente. E acho que hoje já tá fazendo 3 dias e já tá nascendo umas coisinhas. Então nos próximos vídeos aí vai sair um vídeo novo que eu vou mostrar já as mudinhas nascendo. Próxima pergunta. A Selma perguntou: qual conselho vocês dão para quem quer sair da cidade e ir morar no interior? Bom, o melhor conselho que a gente pode dar, eu falando por mim, é a experiência que nós tivemos e como nós fizemos que deu certo. A gente tinha vontade, a gente chorou, pediu para Deus, fomos conhecer as cidades, algumas, a gente foi para Guararema, viemos aqui para Itapetininga, visitamos alguma outra cidade também, mas acho que o primeiro passo é você ter a vontade, esse desejo, se planejar, ir conhecendo as cidades, que aí as portas vão se abrindo. E aí você vai começando a ter opções de falar assim, como que eu vou morar naquele lugar? Pesquisar casas, preços, aluguéis, terrenos, que aí as portas vão se abrindo e Deus vai dando o direcionamento para que você possa realizar esse desejo, esse sonho também. E hoje a gente morando aqui, fazendo um ano, e para quem tem essa vontade de morar no interior, a gente fala, foi a nossa melhor escolha, com certeza. Sim. Porque o pessoal às vezes comenta, né, pessoas conhecidas, vocês venderam a empresa, vocês não sei o quê. Só que a paz, a tranquilidade, dinheiro nenhum paga. Então,
Assim, hoje a gente fala pra vocês, se você tem esse desejo de sair da cidade e vir pro interior, então faça isso. E como o Léo falou, né, planejamento. Então comece com planejamento, coloque o seu desejo, o seu coração em oração, que Deus vai conduzindo da melhor forma possível. Conheça cidades, e aí quando for a cidade, eu tenho certeza que Deus vai mostrar para vocês, como mostrou pra gente também. Porque a gente conheceu outras, pesquisou outras, mas quando a gente chegou aqui, foi de primeira e as coisas começaram a acontecer tudo naquela semana. Então a gente veio planejando e não foi dias, meses, foi anos que a gente veio planejando para acontecer essa mudança. E quando a gente chegou aqui, naquela semana, tudo começou assim a fluir naturalmente. E naquela semana a gente achou a chacrinha, vendemos a empresa, a gente estava conhecendo a cidade sem mesmo ter dinheiro, mas olha só como é os planos de Deus. Então a gente vai fazendo nossa parte, orando que as coisas vão acontecendo. E vamos mandar mais alguns beijos para algumas pessoas, abraços aqui que mandaram pra gente. A Estela Nascimento, um beijo, Estela. Pra Socorrinha, de Fortaleza, Ceará. Pra Lucenilda, que sempre tá interagindo com a gente lá no Instagram. Ela é de Campinas, um beijo. E a gente queria falar pra vocês também que agora a gente tem caixa postal. Então a gente vai deixar aqui pra vocês. E espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar para vocês ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Tchau!